Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos que em Hebreus capítulo 12, versículo 10, nos é dito que Deus nos disciplina, Deus nos ensina, Deus nos treina, Deus nos educa para aproveitamento, a fim de nós sermos participantes da sua santidade. E Hebreus 11 nos diz que toda disciplina, toda educação, todo treino, todo exercício, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas que produz depois o quê? Fruto pacífico, por aqueles que têm sido pela disciplina exercitados, têm sido por ela, pela disciplina, exercitados. Então nós podemos ver que quando Deus age, Deus nos ensina, é para que nós exercitemos os nossos sentidos espirituais. Isto é algo de grande importância. Nós precisamos perceber que o Senhor nos ensina por meio das situações do dia a dia. Deus tem um propósito em nos treinar, e o treino de Deus é um treino prático, não é um treino teórico. Então, muitas coisas surgem no nosso viver diário para que nós possamos aprender a usar os nossos sentidos espirituais. Todas as situações, todas as ocasiões, todos os problemas são lições para nós usarmos os nossos sentidos espirituais, para que a nossa capacidade espiritual aumente. Vamos dar uma olhada na vida de Davi. Um pequeno exemplo em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 a 37. Essa porção nos diz: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Aqui Davi relata a experiência dele, quando veio um leão, depois um urso, e tomaram um cordeiro do rebanho. E aqui diz que ele lutou contra o leão, depois contra o urso, nas duas ocasiões, e ele feriu esses animais, e ele livrou o cordeiro da boca deles. Está certo? Talvez naquele dia, Davi tivesse falado ao Senhor: Senhor, por que você deixou um leão nos atacar? Por que você deixou um urso nos atacar? Eu estava aqui cuidando. Você, Senhor, que é o meu pastor, por que você deixou? Você não estava me protegendo? Certo? Esse seria um pensamento natural. Talvez naquele momento Davi tivesse pensado nisso. Senhor, por que esse leão e esse urso?
Mas preste atenção, o Senhor deu a Davi a vitória sobre o leão e a vitória sobre o urso. Agora, é nessa porção de 1 Samuel 17, versículos 34 a 37, que nós vemos por que um dia o Senhor permitiu que um leão viesse e depois um urso viesse. O Senhor permitiu, porque queria dar uma experiência para Davi, para depender do Senhor e ter a experiência de que o Senhor é aquele que nos livra, é o Senhor aquele que nos dá vitória. Porque no versículo 37, olha só, 36 diz, o teu servo matou tanto o leão como o urso. E o versículo 37 diz, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Então, quando você somente lê o versículo 36, você parece que Davi está se gabando. Eu matei o leão como urso. Mas o versículo 37 nos mostra qual foi a experiência dele. A experiência dele foi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Então, por meio da experiência do leão e do urso, ele aprendeu uma coisa, o Senhor é aquele que nos livra. O Senhor é aquele que peleja por nós. E aí você pode ver, a experiência do leão e do urso foi para preparar Davi para lutar contra Golias. Está vendo? A experiência do leão e do urso foi o exercício. Foi o exercício. Vencer Golias foi a meta. Está vendo, amados irmãos, amadas irmãs? Davi disse, o Senhor me livrará das mãos deste filisteu. Ele estava agora aplicando o que ele aprendeu no exercício. Então, amados irmãos, amadas irmãs, muitas coisas acontecem na sua vida porque são exercício para você vencer o que virá pela frente. Deus sabe o que virá. Por isso ele dia a dia nos treina. Ele quer nos levar a exercitar o nosso espírito e por meio dos nossos sentidos espirituais desfrutarmos de Deus, ganharmos as coisas de Deus, discernirmos as coisas espiritualmente, aplicarmos tudo que Deus é, tudo que Deus tem e tudo que Deus faz. Deus sempre tem um propósito e nós podemos confiar nele. Glória a Deus.